acho que nós podemos dar início à nossa reunião clínica da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Hoje nós vamos ter o grande prazer de contar com a participação muito ilustre da professora Lúcia Costa Paiva. Professora Lúcia, mestre, doutora, livre-docente e professora titular do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E é também presidente da Comissão Nacional Especializada em Climatério da nossa FEBRASO. Professora Lúcia, é uma honra, um prazer muito grande tê-la conosco nessa reunião. E fique à vontade, por favor, a palavra é sua. Por favor, professora. Bom dia a todos, bom dia para cá. Eu agradeço muito o convite, para mim é uma honra participar, né, de uma reunião da disciplina de ginecologia da USP, então contar aí com professores tão ilustres, então prazer poder conversar um pouquinho com todos aqui. Bom, o tema que o professor Baracá a gente decidiu, né, para essa apresentação é a transição menopausal, como conduzir, que é um momento que nós sabemos que é relativamente complexo, né? Não é uma doença, não é uma patologia, mas é uma fase da vida da mulher pelas quais ela passa por inúmeros sintomas e, claro, isso compromete a qualidade de vida. Eu acho que é uma fase um pouco difícil, às vezes, para o médico conduzir, né? Nem sempre é muito fácil, mas é importante, então, que a gente esteja preparado para abordar essa fase adequadamente e melhorar um pouquinho as condições de saúde das mulheres quando elas passam por este período. Por definição, perimenopausa é essa fase de transição, né, onde a mulher passa da fase pré-menopausa, onde ela tem menstruações regulares, ciclos ovulatórios, para a fase da pós-menopausa. E nesse momento, isso acontece por uma exaustão da reserva folicular ovariana, em termos de quantidade e qualidade dos folículos ovarianos, e é uma fase que é bastante imprevisível. Pode ir, Bruno. Ela é imprevisível no sentido de a mulher muitas vezes apresenta, ela não tem um período de tempo fixo, uma idade pré-estabelecida, os sintomas também podem variar muito, né? Então, é uma imprevisibilidade nesse sentido. Pode passar. Essa fase de perimenopausa ela foi muito bem definida nos estágios do envelhecimento reprodutivo, né? Nos estágios de Stroh, que mostra, pode avançar, que esses estágios vão desde o estágio -5, né, que é bem lá no início da menarca, aquela primeira linha, até do lado direito o estágio +2, que seria, então, a pós-menopausa, e dentro desse período, dentro desses estágios, a gente tem, então, o último período menstrual, que está aí como marco zero, que é, então, a menopausa. Então, a transição menopausal, vocês podem ver, pode ir adiante, que ela é marcada por esse períodozinho aí, né, os anos que antecedem a última menstruação. E a perimenopausa, pode ir também, ela é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente, né? Na perimenopausa, ela engloba tanto a transição menopausal, quanto aquele primeiro ano pós a última menstruação, que a gente precisa fazer uma análise retrospectiva até para saber que realmente agora ela já está 12 meses na menorréia. Então, existe uma pequena diferença, mas do ponto de vista clínico, a abordagem, né, não é muito diferente. Então, alguns se referem à transição menopausal ou à perimenopausa, a gente vai estar falando deste período de um modo geral. Pode passar o próximo. Bom, o que acontece na perimenopausa inicial? Essa fase aí, então, de transição menopausal, ela dura, como eu disse, não tem um tempo muito bem definido, em torno de 4, 5 anos já pode começar. No início,
o paciente apresenta algumas alterações leves ainda do ciclo menstrual, com pequenas mudanças no intervalo, se considera aí 7 dias de diferença, pelo menos, ou para mais, ou para menos. Nessa fase vai havendo também uma alteração já da foliculogênese, pode começar algum sangramento uterino anormal, mas normalmente os sintomas climatéricos são ainda leves ou não estão presentes, né? Estão ausentes. Isso, então, vai caminhando do ponto de vista laboratorial, pode mudar. Se nós fizermos uma dosagem de FSH neste momento, ele pode estar totalmente normal. Eventualmente, pode ter um aumento leve, né? Mas não vai ajudar muito a definir, porque ainda é uma fase bastante inicial. O que determina isso, principalmente, é uma diminuição nos níveis de inibina. Isso faz com que a inibina, ela então deixa de inibir, né, o FSH, ele começa a ter um aumento bem leve, bem gradual. Pode passar o próximo. Bom, já na menopausa tardia, então, esses 1 a 3 anos que antecedem a última menstruação, esses sintomas vão ficando um pouco mais intensos. Então, nessa fase, ela já tem alterações maiores do ciclo menstrual, então, períodos maiores de amenorreia, podendo ser, em geral, pelo menos 2 meses sem menstruar, ou mais, né? Com sangramentos, então, às vezes anormais, e os sintomas também começam a aparecer. Se eu fizer, do ponto de vista laboratorial, uma dosagem também de FSH, aqui eu posso observar, nem sempre, mas eu posso observar níveis já que começam a aumentar, em geral, acima de 25 unidades, né? E isso, então, vai se intensificando até a chegada realmente da menopausa. Próximo. Nesse primeiro ano pós-menopausa, né, ou seja, que a gente precisa realmente, como eu disse, fazer essa análise retrospectiva, ela já tem, então, um quadro muito melhor estabelecido, ela já ficou praticamente 12 meses, então, sem menstruar. Os sintomas climatéricos nessa fase são bastante importantes, né? Os primeiros anos da menopausa, os sintomas são mais intensos, depois, mas quando os primeiros anos, eles duram em média aí 7, 8 anos, né? Nessa fase costumam ser bem intensos. E do ponto de vista laboratorial, se eu fizer também uma dosagem de FSH, ele já vai estar com níveis mais altos. Aqui a gente já encontra FSH acima de 30, 40, com níveis de estradiol abaixo de 20. Então, já caracterizando realmente a chegada da menopausa e daí para frente, né? O quadro clínico é bastante variável, mas em geral são bem sintomáticas. Pode passar? Aqui é só um gráfico mostrando que nesta fase, se a gente tomar o marco zero como última menstruação, esses anos aí que antecedem o primeiro ano pós a última menstruação, essa faixa aí do meio, nós temos um aumento, né, acentuado do FSH e uma queda do estradiol, que é o que caracteriza, assim, as principais alterações mais, assim, básicas, né, do ponto de vista hormonal. Próximo. Aqui a gente pode ver, assim, de uma forma esquemática, as mudanças hormonais que acontecem nessa transição. Então, no primeiro gráfico ali, a gente tem as mudanças hormonais durante o menáquilo, durante a pré-menopausa, onde a gente tem, assim, ciclos bem definidos, né, com subida do estradiol, picos de FSH, picos ovulatórios aí do LH. Já quando chega na perimenopausa, aí esta ciclicidade, ela se perde e a produção hormonal fica bem flutuante, né? Bem errática. Então, vocês veem aí que tem alguns momentos que, nesse gráfico do meio, o estradiol está baixo, outros momentos está alto. Então, é comum, às vezes, a paciente nessa perimenopausa, ela vem à consulta e fala, doutor, eu marquei a consulta mês passado porque eu estava cheio de onda de calor, mas agora passou, né? É verdade, passou, mas muito provavelmente vai voltar de novo, porque ela estava num momento que aquele momento presente estava alto, né? Mas essa flutuação vai continuar até que ela entre na menopausa e fique realmente tudo em níveis bem baixos. Próximo.
Todas essas alterações hormonais, elas têm um impacto muito grande nos neurotransmissores, então nós sabemos que o estrogênio, a progesterona, tem uma ação, existem receptores de estrogênios do sistema nervoso central. Quando você tem flutuação desses níveis hormonais, isso vai impactar na produção, né, nos níveis desses neurotransmissores, então afeta a gabapentina, serotonina, noradrenalina. Então, tudo isso traz uma série de sintomas e explica um pouco os sintomas, humor depressivo, esse quadro clínico mais, às vezes, mais ansioso, alterações do sono, irritabilidade, alterações da sexualidade, e muito evidente, né, também, a ação desses neurotransmissores a nível de controle de temperatura. Nós sabemos que no hipotálamo existe um centro que controla a nossa temperatura corporal, ele é regido por um grupo de neurônios, que esses neurônios QEND, né, quispeptina, neurocinina, e esses neurônios também, então, sofrem com essa variação hormonal e acabam, então, liberando calor de uma forma errática, né? O que vai levar, então, à ocorrência de ondas de calor. Então, existe uma participação muito grande do sistema nervoso central em todos esses sintomas da menopausa. Pode passar? Bom, pode passar. Os sintomas, então, eles vão aparecendo com o agravamento aí, com a diminuição das quedas de estradiol. Então, os que aparecem primeiro são esses sintomas que eu comentei. Onda de calor é um sintoma bem precoce, as alterações do humor, do sono, sangramentos irregulares também são comuns, e já mais com o transcorrer do hipoestrogenismo vem a alteração vaginais, a dispareunia, ressecamento, alteração da libido, e a longo prazo, né, perda de massa óssea, risco cardiovascular e esses sintomas da síndrome geniturinária que eles vão se intensificando, tá? Então, isso é um quadro progressivo, mas que começa lá na perimenopausa. Próximo. Como é que eu faço o diagnóstico? Como é que eu vou saber que minha paciente está, de fato, entrando nessa transição menopausal? O diagnóstico é clínico, então, através da anamnese, eu vou observar, né, como é que está o ciclo menstrual, se ela tem esses sintomas, e a partir daí eu faço o meu diagnóstico. Preciso fazer dosagens hormonais? Se houver dúvidas, né, se eu tiver incertezas em relação a isso, eu posso fazer uma dosagem de FSH, é o recomendado. Então, quando é que eu vou fazer? Para as mulheres mais jovens, entre 40 e 45 anos, eu posso ficar em dúvida se já está entrando na transição menopausal numa idade mais precoce. Claro que se ela for muito jovem ainda, por exemplo, uma paciente abaixo de 40 anos, está caminhando para uma insuficiência ovariana prematura. Então, essas eu preciso realmente fazer. E outras situações onde eu fico na dúvida. Por exemplo, as mulheres que estão em amenorreia por algum motivo, ela fez uma esterectomia e agora ela chega no consultório queixando aí com 45 anos, está sem menstruar desde a esterectomia, que já faz anos, e tem algum sintomazinho que não está muito característico, né? Nem sempre é essa clínica tão exacerbada, e eu posso ficar na dúvida se realmente ela já está ou não no climatério. Então, para essas pacientes, poderíamos fazer um FSH, para poder, então, documentar e caminhar a partir daí em relação ao diagnóstico, né? Lembrando que se você tiver um exame de FSH alto, normal, e um estradiol também normal, isso não exclui que essa paciente está na perimenopausa, por conta daquilo que eu falei, né? Os níveis são flutuantes, hoje está assim, no dia que ela mediu, mas 1 a 2 semanas depois pode estar diferente. Então, eles recomendam, a recomendação dos guidelines todos é que, se não ficar comprovado, você repita, então, esses exames com intervalo de 4 a 6 semanas, então, pelo menos 2 dosagens, níveis acima de 25 vão mostrar que ela, de fato, está entrando na transição menopausal. Próximo. Preciso afastar outras causas, né? Quando chega uma paciente assim, eu preciso afastar, mas muitas vezes com a história clínica a gente faz isso. Se existe alguma outra razão para essa mulher estar apresentando esses sintomas, para ter uma amenorreia, para ter esses sintomas inespecíficos de alteração do humor, fadiga, então, por exemplo, doenças da tireoide,
deficiência de ferro, uma paciente que já tem um quadro depressivo anterior que pode se agravar, né? Então, só um diagnóstico diferencial geralmente não precisa de grandes investigações, exceto, de novo, as pacientes com falência ovariana prematura, essa sim, eu preciso investigar mesmo, né? Próximo. Bom, quando eu estou, então, como é que eu vou conduzir uma paciente na perimenopausa? O objetivo da gente tratar, basicamente, a gente tem que ter em mente 3 pontos importantes, né? A questão de contracepção, a minha paciente precisa ou não de contracepção, como é que está o controle do ciclo menstrual, ela tem ou não alterações do ciclo menstrual, e o alívio dos sintomas da perimenopausa que ela está apresentando. Então, vamos ver um pouquinho, pode passar, cada um desses pontos, começando, então, com a questão da contracepção. Pode passar. Bom, pacientes na perimenopausa, elas precisam de anticoncepção? Sim, né? A gente sabe que nesta fase, embora a fertilidade diminua, elas têm ainda risco de engravidar, né? O risco é pequeno, mas existe o risco de gravidez. Então, a gente deve também, a recomendação é que se mantenha a anticoncepção para todas as mulheres até a idade de 55 anos. Então, com 55 anos, eu paro. Isso, assim, são muitas informações americanas, né, de fora, onde a idade da menopausa é em torno de 51 anos, então põe esse limite de 55, tá? Então, a partir daí eu posso interromper. Se ela tiver mais de 50 anos e já está realmente na menopausa, 12 meses de amenorreia, eu também poderia interromper. Agora, se ela tiver menos de 40 anos, eu vou esperar para ter uma certa confiabilidade, né? Uma garantia melhor, eu vou esperar 2 anos, então, para dizer para ela que ela pode parar de usar método contraceptivo. Próximo. E às vezes a gente tem uma dúvida na prática clínica, assim, bom, mas quando eu tenho uma paciente que já está usando um método contraceptivo, e aí eu venho, doutora, eu preciso continuar, posso parar, será que eu já não estou na menopausa, né? Até quando eu vou ficar usando? Então, muitas vezes isso é uma coisa bem comum na prática clínica, né? Então, quando é que a gente deve dosar o FSH na vigência de métodos contraceptivos, particularmente aqueles métodos que interferem com o ciclo menstrual, né? Então, por exemplo, uma usuária de contraceptivo oral combinado. A gente sabe que as pílulas anticoncepcionais, elas suprimem o FSH, ela vai ter os sintomas um pouco mascarados, porque ela está usando um estrogênio. Então, nessa situação, se eu tiver que dosar o FSH, o melhor é no momento que esse nível está mais baixo. Então, na pausa de 7 dias, né? Ou, se for possível, você faz uma pausa de 6 semanas idosa. Claro que você vai pesar aí o risco dessa paciente engravidar, né? Uma paciente que está usando Depo-Provera, acetato medroxyprogesterona injetável, ele também pode alterar, né, os níveis de FSH. Então, a recomendação é que a gente dose no momento que ele está, os níveis estão bem baixinhos, que é, então, no final do 3º mês, né, ou imediatamente antes dela tomar uma nova injeção. Agora, aquelas mulheres que estão usando implantes, um Dilmirena, um método de progestogênio isolado, esses não alteram, então, os níveis de FSH, e eu poderia dosar, então, a qualquer momento, né, e a partir daí já ter uma noção melhor para um possível diagnóstico. Mas isso não quer dizer que eu dosei. Mesmo assim, veio alto, não significa que eu já posso parar a minha contracepção, né? Vamos pensar, por exemplo, numa paciente que está usando um Dilmirena, pôs um Dilmirena aí há 3 anos atrás, tem sintoma, fiz um FSH, está lá 25, esse DIU está válido por mais 8 anos no total, né? Então, do ponto de vista de contracepção, a gente vai manter aquele DIU e vamos conduzindo os sintomas que ela tem, né, de outra forma, e deixa o DIU presente lá, vou tirar mais à frente, né? Inclusive, eu posso até deixar o DIU como parte da terapia de reposição hormonal. Então, são algumas considerações que a gente deve fazer quando a gente pensa, né, em parar, né, um método contraceptivo nessa fase. Próximo. Que métodos usar para mulheres na perimenopausa? Se eu for partir para contraceptivos hormonais combinados,
Hoje a gente tem opções mais modernas, que é com o estradiol, então, pílulas com estradiol, normalmente é 1,5 miligramas, é uma dose bem, né, razoável, uma dose que não é alta, e tem menos efeitos em parâmetros cardiovasculares, então altera menos, por exemplo, fatores de coagulação, né, do que as pílulas, mesmo do que as pílulas de baixa dosagem com etinil e estradiol. Então, essas podem ser uma boa opção para essas mulheres. O dilmireno, o dil-de-levonorgestrel, também é uma excelente opção contraceptivo, além de fazer contracepção, também suprime, controla um fluxo menstrual intenso, que eventualmente é comum nessa fase, né? E fornece proteção endometrial também durante um período de 5 anos, como contraceptivo 8 anos, mais proteção endometrial na vigência de TH por 5 anos. E também uma boa opção são as pílulas, as pílulas somente de progesterogênio, então a drosperinona 4 miligramas. Mas eu tô saindo agora com isso aqui. Ou o desogestrel 75 miligramas, né? Essas pacientes podem, então, se beneficiar da anticoncepção com essas pílulas, mas a gente tem o lado lá, eventualmente, dos sintomas climatéricos. Talvez eu precise dar um pouquinho de estrogênio para essa mulher que precisa de anticoncepção e também precisa tratar um pouco os sintomas climatéricos, mas não pode usar uma pílula contraceptiva, por exemplo, né? Aí tem um exemplo aí de uma paciente que tem enxaqueca com aura. Eu não vou dar uma pílula combinada, mas eu posso dar um método de progestagênio e começar uma terapia hormonal transdérmica com estrogênio. Então, são ajustes que a gente vai fazendo aí em relação à anticoncepção. Pode passar, Bruno. O segundo ponto importante é a questão do controle do ciclo menstrual. Então, é importante que a gente investigue. É comum o sangramento irregular, fluxos alterados, mas avaliar se ela tem um sangramento uterino anormal. Pode passar. Então, no caso do sangramento uterino anormal, eu vou investigar as causas, o famoso aí conhecido palm coin, né? Então, vou afastar que essa mulher tenha causas estruturais, pólipo, será que ela tem mioma, tem alguma alteração endometrial? Então, afastadas essas causas, a gente, normalmente, nessa fase da vida, pode passar, o sangramento irregular, o sangramento anormal, é mais por causas não estruturais, então, alterações ovulatórias, né, onde se enquadraria melhor essa transição menopausal. Sempre que você tem uma paciente com sangramento anormal, e nessa fase também eu preciso investigar, então, as causas desse sangramento, através da história clínica, exame clínico, exame ginecológico, também exames laboratoriais, né? Então, por exemplo, tem um sangramento do interesse, ver se ela tem uma anemia, uma deficiência de ferro, se ela tem alguma história familiar aí que justifique esse sangramento, coagulopatia, etc. E também exames de imagem, vou pedir para essa paciente também exames de ultrassom, pode passar, Bruno, exames de ultrassom transvaginal, para pesquisar, afastar causas estruturais, eventualmente, dependendo do resultado, pode ser necessário, se ela tiver uma alteração endometrial, uma biópsia, uma esteroscopia, ou a presença de um pólipo. Bom, mas aí é pesquisando mais essas causas aí também estruturais, né? E o terceiro ponto que a gente precisa ter em mente, que a gente é mais importante, talvez, é a questão do alívio dos sintomas climatéricos. Para isso, a gente vai fazer um tratamento, então, pode passar, o tratamento desses sintomas, e sem dúvida nenhuma, a terapia de reposição hormonal o tratamento que a gente fala, primeira linha, é o tratamento mais eficaz que nós temos, não só para tratar todos esses sintomas vasomotores, psicológicos, sintomas de síndrome geniturinária, mas também prevenir, né, mais à frente, aí, osteoporose, doenças cardiovasculares. Quando é que está indicado iniciar o tratamento com terapia hormonal para minha paciente? Depende principalmente da intensidade dos sintomas que essa paciente apresenta, né? Não preciso esperar ela ter aí 1 ano de amenorreia para tratar a menopausa. Se ela tiver muito sintomática, a partir do momento que esses sintomas estão incomodando, a gente já pode começar a tratar.
Claro, e a escolha da terapia vai depender das condições, né, dos fatores de risco, também das preferências da mulher. Que tipos de terapia hormonal nós podemos prescrever? Então, indicações e regimes de terapia hormonal. Eu posso prescrever uma terapia com estrogênio isolado, para minha paciente que não tem útero, fez uma esterectomia, então o estrogênio vai tratar todos os sintomas. Para aquela paciente que tem útero, eu vou fazer uma terapia combinada, estrógeno mais uma progestágeno, uma progesterona, que pode ser de forma contínua ou de forma sequencial. Próximo. Para as pacientes na perimenopausa, o mais recomendado é uma terapia sequencial, né? Então, como é que seria? Eu dou estrogênio todo dia e vou dar um progestágeno de 12 a 14 dias por mês, porque eu preciso pelo menos desse número de dias para proteção dos efeitos proliferativos a nível endometrial, e dessa forma também eu mantenho o ciclo menstrual dela um pouco mais regular, né? Para as pacientes da menopausa, a gente já pode fazer contínuo. Posso fazer também, tentar fazer contínuo em pacientes na perimenopausa, isso se ela já estiver numa fase já de meses de amenorreia, muito no início, isso não vai dar certo, né? Ela vai ter muito sangramento irregular. Próximo. Então, a terapia cíclica, ela é a mais indicada, porque a gente consegue, então, ter um sangramento mais previsível, sempre que ela terminar o progestágeno, ela deve ter um sangramento. Agora, é importante lembrar que esse regime, os regimes de terapia hormonal, eles não suprimem a ovulação, ou seja, não são contraceptivos, a gente só está tratando os sintomas do climatério, tá? E no início de uma terapia hormonal, é esperado que ela tenha mais sangramentos irregulares aí, principalmente, né, quando ela faz uma terapia contínua. Aí isso ainda é mais comum. Pode passar? Que opções nós temos para tratar, do ponto de vista de estrogênios, tipos e doses para usar na terapia hormonal? A gente tem uma tabelinha aí, isso está no consenso também da terapia hormonal do climatério, da Sobrac, e a gente tem, então, várias opções, né? O hormônio mais utilizado é o estradiol, então nós temos disponível 17 beta-estradiol em várias dosagens por via oral, desde ultra baixa dose, que é 0,5 miligramas, baixa dose, 1 miligrama, dose convencional, 2 miligramas. E doses mais altas que isso, só para pacientes que têm muito sintoma, ou pacientes muito jovens, como aquelas pacientes com insuficiência ovariana prematura. Caso contrário, a gente não utiliza doses tão altas assim. Posso usar o valerato de estradiol. Estrogênios equíneos conjugados se usou muito no passado, né? Nos Estados Unidos ainda tem. Eu acho que no Brasil a gente nem tem mais. Não sei se alguém, o Nilson que lembra, conhece bem todos esses laboratórios. Eu acho que a gente não tem ninguém mais comercializando o estrógeno conjugado aqui no Brasil. Mas ele ainda é uma opção, né? E nos outros países está presente. Pode ser o estradiol através do adesivo transdérmico, nós temos 2 formulações disponíveis, com 25 microgramas de estradiol, ou adesivos que liberam 50 microgramas de estradiol. E o gel de estradiol desde 0,5, que é uma dose ultra baixa, temos produtos que liberam 0,75, produtos com 1 miligrama, seria a dose baixa, e 1,5 a dose convencional. Então, existem todas essas opções. Próximo, geralmente se usa, a gente começa com dose baixa e vai fazendo ajustes, né? Em pacientes na perimenopausa, eu estou bem mais tranquila de poder, se for necessário, tiver sintomas demais, de até começar com uma dose um pouco mais alta, né? Mas, de um modo geral, se começa com uma dose baixa. Próximo. Queria chamar a atenção para a questão dos hormônios bioidênticos. Toda essa tabelinha que está aí mostra que são hormônios bioidênticos, exceto o valerato estradiol, mas é um derivado do estradiol. E, ao contrário, eu queria tocar nesse assunto, porque hoje a gente tem ouvido muito, né, essa moda dos hormônios bioidênticos, e existe um desconhecimento aí do que de fato são
hormônios bioidênticos, muitas pessoas interpretam isso como sendo hormônios prescritos, né, fórmulas através de manipulação, e não é isso, né? Hormônio bioidêntico é um hormônio que tem uma estrutura química isomolecular, ou seja, é semelhante, idêntico ao estradiol produzido pelos ovários, tá? E todas essas que estão nessa tabelinha são, então, portanto, hormônios bioidênticos e estão prontos na farmácia, né, para comprar. Eu consigo personalizar, como também muitos gostam de dizer, a dose, aí é fácil acertar a dose, 1 pump, 2 pumps, tem, né, dosagens que permitem isso. E a vantagem, né, é que quando a gente fala de hormônio, a gente precisa ter muita precisão na nossa prescrição, saber exatamente o que a minha paciente está usando. Então, pedir para manipular um suplemento, uma vitamina D, ou seja, um cálcio, tudo bem, né? Se for um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que aquilo que eu prescrevi, não vai ter repercussões. Agora, com terapia hormonal não pode ser assim, né? Eu preciso de doses exatas e existe a preocupação com a questão com produtos manipulados de não terem talvez a dose, nem sempre consegue a dose exata, questões de farmacocinética, problemas da absorção, tudo isso pode interferir, né? Então, a gente vai usar esses produtos comerciais que são mais confiáveis do ponto de vista de farmacocinética. Próximo. Esses hormônios podem ser administrados por 2 vias, pode ser por via oral, pode passar, pode ser por via oral, então. A via oral, ela tem a vantagem de produzir um melhor controle do ciclo menstrual, mas tem desvantagens, né? Desvantagens metabólicas. Tem a primeira passagem hepática, altera mais uma série de fatores, então, altera mais fatores de coagulação, SHBG, altera triglicérides, então, para as pacientes saudáveis, que não tem problema nenhum de saúde, ok, a gente pode usar a terapia por via oral. É mais fácil de usar, muitas mulheres preferem só a via oral, mas existe também a terapia, ela pode ser usada, esses hormônios todos, por via transdérmica, né? Pode passar. Na via transdérmica, a gente teria, então, a vantagem de não ter essa primeira passagem hepática, e aí, portanto, temos menos efeitos metabólicos. Próximo. Quando a gente está falando, então, de escolha da via transdérmica, para quem que ela estaria mais indicada? Claro, qualquer mulher pode usar, mas principalmente para aquelas pacientes que têm síndrome metabólica ou diabetes. Próximo. Pode ir passando, Bruno. Hipertensão, alteração de triglicérides, obesidade, as pacientes que têm fatores de risco para trombose venosa, então, essas pacientes estaria mais indicado a terapia por via transdérmica. Próximo. Em relação aos progestagíneos, né, ou a progesterona, que a gente precisa adicionar a TH para a proteção endometrial. Tem aqui também uma tabelinha que está lá no consenso, no nosso consenso da Sobrac. Temos aí mais de 6 opções disponíveis de progesterona, né, ou progestagênio. 2 colunas. Quando a gente fala de progesterona no esquema sequencial da perimenopausa, onde ela usa 2 a 14 dias, vocês podem observar que as doses são o dobro daquela que ela utiliza no esquema contínuo. Então, por exemplo, progesterona micronizada sequencial, eu vou usar 200 miligramas, se for contínua, basta 100 miligramas, tá? Então, todos esses progestagênios que estão aí podem ser utilizados para terapia hormonal da menopausa, junto com o estrogênio, e garantem proteção endometrial. Próximo. Esse é um outro ponto que também a gente precisa comentar, né? O progestágeno, ou a progesterona, ela só é absorvida por via oral ou por via vaginal, tá? Então, nada de prescrever um progestágeno por via transdérmica, exceto os adesivos, né, que contém noradiosterona, o adesivo transdérmico, ele tem uma absorção pela pele, tá? Mas
manipular produtos, a gente tem visto muito isso, né? Manipulação de progesterona, de uso transdérmico, e a gente sabe, através dos vários estudos na literatura, mostrando que não tem uma boa permeação cutânea, não garante níveis adequados para a proteção endometrial, e a paciente está aí correndo risco de ter, né, uma hiperplasia ou um câncer de endométrio. Então, não deve ser recomendado. Próximo. E aí, assim, é só um exemplo aqui, né, de uma paciente do consultório que chegou cheia de potinhos, de frasquinhos de medicação manipulada, e entre eles estava lá progesterona 100 miligramas, junto já também com melatonina 10 miligramas, que a progesterona ela ajuda no sono, então já colocaram também um pouquinho de melatonina. Eu nunca nem tinha ouvido falar de melatonina transdérmica, né? Mas certamente essa paciente, essa progesterona 100 miligramas aí não estava garantindo, e ela chegou, claro, com uma hiperplasia de endométrio, com um sangramento muito irregular, né? Então, isso são coisas que a gente vê ainda muitos falando, muito na prática clínica. Eu acho que existe, né, um interesse também comercial até, né? Porque essas fórmulas são manipuladas, né? E o custo é muito mais alto do que esses produtos que a gente vê na farmácia. Bom, então esse tipo de terapia ela precisa proscrita, ela não deve fazer. Próximo. Então, a progesterona transdérmica, não, né? Só oral mesmo ou vaginal. Próxima. E por último, eu também posso utilizar o dilmirena, o DIL de levonorgestrel, para garantir essa proteção endometrial. O dilmirena, ele tem 52 miligramas de levonorgestrel, libera 20 microgramas por dia. Então, além da questão da contracepção, ele também tem estudos mostrando que ele é efetivo em proteger o endométrio durante a terapia de reposição hormonal. Pode passar. Esse é um dos estudos, é um estudo, uma revisão da literatura, dos ensaios clínicos, né, falando que avaliaram, então, o efeito do DIL de levonorgestrel, de 52, o Mirena, na proteção do endométrio em quem usava junto com o estrogênio na terapia hormonal. Então, tem aí 18 estudos que foram incluídos, eles usaram por, no máximo, 5 anos, junto com diferentes tipos de estrogênio, né? Adesivo, via oral. E o que eles observaram? O sangramento, ele foi mais comum nos primeiros 3 meses com o uso de DIL do que com outros tipos de progestagênio, né? E depois ele se igualou, as pacientes já permaneceram sem menstruar mesmo, né? E do ponto de vista de proteção endometrial, não todos, mas alguns desses estudos fizeram biópsia de endométrio e viram que o número de mulheres usando DIL Mirena que tiveram endométrio proliferativo foi 0, não houve o endométrio proliferativo, houve, na verdade, até mais endométrio proliferativo com a progesterona micronizada do que com o DIL de levonorgestrel, então ele tem um efeito importante, mais local, né, que leva, então, à atrofia do endométrio. Então, concluindo que o DIL de levonorgestrel para os 5 anos previne essa proliferação do endométrio, é bastante eficaz e é uma opção para ser usada também em algumas pacientes em especial, né? A gente pode também, então, fazer a TH usando o DIL de levonorgestrel. Próximo, para finalizar, então, eu acho que os aspectos mais importantes dessa fase, então, como eu disse, fazer contracepção, controlar o sangramento e os sintomas do climatério, né? A gente precisa avaliar, então, esses sintomas para poder prescrever uma terapia hormonal individualizada para aquela paciente, e além da terapia hormonal, lembrar também que a mulher está começando a entrar na menopausa, né? Então, essa é uma oportunidade muito boa que a gente já tem de já conversar com ela, iniciar mudanças no estilo de vida que vão ser muito importantes. Então, a questão da alimentação, dieta rica em cálcio, praticar atividade física, isso a gente já precisa ela já inserir essa mulher nesse contexto para que ela entre depois na menopausa, né, com uma atitude, vamos dizer assim, que vá
propiciar que ela tenha um envelhecimento mais saudável do ponto de vista de várias questões aí. Então, na menopausa, na perimenopausa, a gente já introduz também essas medidas junto com a terapia de reposição hormonal. Então, esse é o último. Muito obrigada pela atenção de vocês e estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho, né? Aberta aí a perguntas. Oi. Professora Lúcia, parabéns pela apresentação. Eu estou aqui em movimento, mas consegui assistir toda a sua apresentação excepcional. Meus parabéns, mostrando todo o seu conhecimento nesse tema de uma maneira bastante clara, bastante ilustrativa e muito esclarecedora. Parabéns, professora. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. Agradeço mais uma vez a sua participação e agora tem a parte das questões. Infelizmente, eu vou ter que sair, mas o professor Nilson, o professor Zé Maria estarão aí. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Obrigada. Obrigado, senhor. Prazer. Professor Nilson, o senhor gostaria de conduzir aqui as perguntas? Precisa ligar o microfone. Oi, Lúcia, queria te parabenizar. Obrigado, Zé Maria. Queria te parabenizar pela bela apresentação, mostrando de uma forma bastante clara que ela é uma transição realmente, né? Flutua muito, vamos chamar de que é como se fosse uma montanha russa, né? Uma hora está lá em cima, portanto, sem sintomas, uma hora está no meio, começa a ter alguns sintomas, outra hora está embaixo, e daqui a pouco volta a subir, melhora os sintomas, depois cai. Então, é um cuidado realmente bastante grande. Uma hora ela necessita, e outra hora ela não necessita, não tem tempo de duração. Então, você colocou de forma bastante clara isso. Só uma coisa, como você falou, explicou meu nome, em relação a estrogênios conjugados. Nós temos um produto no Brasil, nesse momento, que é o Minoprim, estrogênio conjugado. Mas ele não é estrogênios equinos conjugados. Os estrogênios equinos conjugados, eles são de erva prenha, o único que é realmente natural, vem da natureza. Os outros são sintetizados, né? Então, nós tivemos, além do Premarin, esse sim é estrogênio equino conjugado, nós tivemos o Minoprim, que tem até hoje, é da Cifarma, a dose é de 25. Tivemos um da Neoquímica, cujo nome era Gestracon, ou Gestrocon, que não tem mais, e da Lipogen, que não tem mais. Mencionaram uma vez, mas eu procurei saber sobre a Mabra, uma indústria farmacêutica Mabra, que tinha 0,50, mas eu nunca encontrei no seu nome. Tá? Então, esse comentário, porque você citou meu nome. Então, está aberto agora, acho que tem uma pergunta do Celso Borrelli e depois do Gustavo Maciel nessa ordem. Bom dia a todos. Obrigado, professora Lúcia, pela apresentação, um tema bastante controverso, essa transição. E eu vou fazer uma colocação, um caso do consultório, é uma consideração pontual, queria saber a sua opinião. Foi muito bem colocado, no final, o uso do DIU de levonorgestrel como uma forma de proteção endometrial e que isso poderia beneficiar bastante essa paciente na transição. Eu tenho um caso que é bem específico, é uma paciente que está já na menopausa e ela se sente muito da ausência estrogênica e ela tem um meningioma. Dentro dos meningiomas, a gente sabe que os receptores de progesterona podem propiciar o aumento desse meningioma. E até estou em consenso com o neuro, que vem acompanhando atrás de ressonância, e o meningioma está estável, mas ela tem um útero muito pequeno e eu não consegui fazer inserção de Mirena, mas consegui fazer a inserção de um Cailina. E a gente não tem evidência, como a senhora apresentou aí as evidências de Mirena, mas ela já vem bem há mais de ano e meio, quase 2 anos, com o Cailina, que tem uma dosagem menor de progesterona, eu consigo controlar o endométrio,
e eu estou fazendo a reposição com um transdérmico de 50 miligramas. Queria saber a sua opinião, apesar de não ter essa evidência, o que você acha desse caso específico do meningioma com essa paciente com útero pequeno? Obrigada, Celso. Excelente pergunta, né? E são casos difíceis mesmo, né? Embora a gente tenha, assim, muita coisa já convencional, bem estabelecida de TH, tem alguns casos que fogem, como as mulheres que têm meningioma, e, teoricamente, elas teriam contraindicação, então, para o uso de qualquer progestagênio, né? Porque o meningioma tem receptor para progesterona, e isso poderia agravar o quadro dessa paciente, do ponto de vista do tumor, né? Então, a gente precisa fugir. Eu acho que você foi para uma alternativa boa, né? Tentando, ainda assim, minimizar a dose com o dilcailina. A gente ainda não tem estudos publicados muito com o dilcailina, mas a gente sabe, assim, para a proteção endometrial, é preciso manter pelo menos em torno de 10, liberação diária, né, de pelo menos 10 microgramas de progestagênio, né, de levonorgestrel. E com o Mirena a gente tem, né, ele libera 20, o Cailina um pouco menos, em torno de 7, 8, né, o 7, 8 parece que é o mínimo que a gente precisa para garantir proteção endometrial. Então, assim, embora não tenha estudos, tem estudos com alguns outros DIUs americanos, de 14, etc., que mostram que, mesmo com doses mais baixas, garante proteção endometrial. Eu acho que com o Cailina tem estudos em andamento que parece que também vão mostrar a mesma coisa, vai garantir proteção endometrial, né? Mas não está ainda uma coisa publicada que a gente possa já afirmar isso com segurança e liberar para o uso, né? Mas eu creio que sim, né, em breve a gente vai ter essa confirmação de que com doses mais baixas também se controla bem o endométrio. Eu acho que é uma opção boa essa que você fez. Muito obrigado. Professor Gustavo Maciel. Bom dia, professora Lúcia. Parabéns pela palestra. Tema complexo, né? A gente tem convivido bastante aí dentro das comissões da SOGEF, da FEBASO, e eu, com o tempo, fui admirando a senhora mais e mais. Foi um prazer trabalhar aí em conjunto nessas comissões. Ô, Lúcia, eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu acho que dois aspectos. O primeiro aspecto é que eu acho que a perimenopausa, então a transição menopausal, ela é muito pouco valorizada e estudada pelo tamanho da complexidade que ela tem, né? A gente acha que é simples, mas não é muito simples, não. E a minha pergunta para você é o seguinte: tem um pessoal que tem uma preferência de iniciar com estrogênio mais precocemente, e tem um pessoal que tenta adiar um pouquinho a entrada do estrogênio, né? É sabido que a progesterona isolada, ela melhora parcialmente fogachos, ela tem algum efeito, mas eu queria saber a sua posição e se você entra com o estrogênio mais cedo, você espera um pouco para entrar um pouco mais tarde. Também queria ouvir a opinião dos colegas aí, que eu acho que... Também, né? Obrigada, Gustavo. Prazer estar aqui, para ver se encontrar você novamente aqui, né? Sempre bom a gente poder encontrar os amigos. Então, eu acho assim... que a gente precisa ver o quanto que o sintoma está incomodando. Eu acho que não tem um momento certo, assim. Se eu tiver que entrar mais cedo, um pouco mais cedo, porque ela vem me procurar nessa transição e já está muito sintomática, eu vou discutir com a paciente e falar assim, bom, começou mais cedo, um pouco de risco a mais essa paciente vai ter, porque a gente vai usando ao longo dos anos e a gente sabe que um uso prolongado, né, pode aumentar um pouco os efeitos adversos, aumentar um pouco os riscos lá na frente. Mas se já está incomodando, a gente pode já começar. Então, eu começo assim, se for preciso começar cedo, eu vou começar. Se o sintoma já estiver presente e ela não está bem com isso, eu já vou começar, tá? Se ela não tiver, assim, nada de irregular, assim, tem só uma irregularidadezinha menstrual, onda de calor, coisas nesse sentido, são muito poucas. Você falou da progesterona, né? Usar só um progestagênio como uma forma de contornar essa situação, pode ser,
Algumas pacientes até se beneficiam se usa uma dose um pouco maior de progesterona micronizada, por exemplo, 200. Por um tempinho, você pode segurar um pouquinho esses sintomas, principalmente controlar o ciclo. Mas, via de regra, eu vou para a terapia combinada mesmo, que é quem vai dar conta é o estrogênio, e assim que for necessário. Não sei, Muito bem, opinião, excelente. vários outros aí, doutor Nilson, ou vários outros especialistas aqui presentes. Não, eu particularmente penso igual a você, Lúcia. Acho que estudamos as mesmas publicações. Eu concordo com você. Eu acho que bom senso nessa hora é bastante bom. E você tem isso, Gustavo, tem muita inteligência emocional, né? Acho que você fez uma bela apresentação de um tema que é pouco falado. Ele é colocado, como disse o Gustavo, e você colocou muito bem, en passant, né? Direto para o climatério, né? E é uma área que dá muita dúvida. Depois que está na pós-menopausa, as coisas, acredito, ficam mais simples, mas nessa fase é complicada, né? Se você entra com uma dose talvez boa de hormônio, daqui a pouco ela talvez não tenha necessidade, porque volta alguns folículos poucos a crescerem, né? Daqui a pouco não tem nenhum esquema que dá para a gente ficar tranquilo. Né? Acho que isso é muito bom. Zé Maria, você quer colocar uma pergunta, mais? Por favor. Professora Lúcia, a senhora é sempre suave, firme e brilhante. Então, toda vez que eu assisto qualquer aula da senhora, eu sempre fico muito feliz e contente porque estou aprendendo. Professora Lúcia, a senhora falou muito bem a respeito, né, da transição menopausal. Os dentes, médicos, e toda vez que eu tenho sintomas vasomotores importantes da transição menopausal, já teria indicação de começar a prescrever a terapia hormonal. Agora, professor, eu tenho umas dúvidas. O senhor mostrou muito bem em relação a Mirena, tá? Que o Mirena, hoje, já se coloca há 8 anos como contracepção. Mas e a proteção endometrial? Ainda ficamos nos 5 anos? Eu fico na dúvida no Calena em relação à proteção endometrial. Porque, na verdade, seria o terceiro ano a concentração do Calena seria correspondente com Mirena, né? E os estudos mostram que até 5 anos que está tudo bem. Será que a gente vai continuar com isso? E uma outra dúvida, já que eu vou explorar bem a senhora, né? É respeito, hoje estamos falando muito, né? Do antagonista da neurocinina 3, né? E uma das ações dele é reduzir os calores, mas ele também mexe com o GNRH. Isso pode ser vai ter algum problema, ou posso ter um efeito colateral na transição menopausal, porque eu só tenho visto estudos, por enquanto, na pós-menopausa. Mas eu acho que já está tendo, né, alguns trials, eu vi na trials sobre a transição. Você acha que pode ter algum problema, ou não teremos de ter preocupação com essa atividade da energia 3? Obrigada, José Maria. Prazer estar aqui também com você, Rebelo, novamente. A questão do DIU, né? Eu acho que, pelo que a gente está vendo aí, o DIU Mirena, depois de 5 anos, ele tem lá em torno de 8, libera em torno de 8 microgramas por dia de levonorgestrel, que está no limite para a proteção endometrial, por isso a recomendação embora seja 8 anos para contracepção, para a proteção endometrial, 5 anos. O Cailina, ele já libera lá no início dele, ele libera 9, em torno de 9, então ele realmente vai chegar em torno de 3 anos com uma dose menor do que esse 7, 8 aí, né, que a gente tem como o necessário para a proteção endometrial. Então, as recomendações têm sido assim, normalmente o Mirena 5 anos, na Sociedade Britânica eles falam 4 anos até, um pouco mais, né,
rigorosos com isso, então troca o Mirena com 4, e o Kailina, por enquanto, eu acho que assim que tiver tudo publicado, talvez seja realmente com 3, para manter aí um nível mais aceitável. Mas eu acho que é questão assim, de tempo mesmo, porque as pessoas que usam, a gente vê que mantém a amenorreia também, parece que ele vai garantir proteção endometrial até pelos 5 anos aí, né? Então, assim, na prática, eu acho que isso vai acontecer, a gente vai ter dados suficientes para poder usar também ele por 5 anos, né? Mas ensaio clínico a gente tem que esperar aquela coisa, ainda tem um tempo aí, mas acredito que vão caminhar nesse sentido, sim. E a outra pergunta, Zé, foi do fezolinetanto, né? Então, é uma droga nova que realmente tem essa ação a nível de inibidor de neurocinas e a nível de hipotálamo, né? Sistema nervoso central, realmente altera também o GNRH. Eu acho que é uma opção boa, uma opção dentre os tratamentos não hormonais. Eu acredito que não temos ainda muitos estudos comparando com outras drogas, né? Mas eu acho que ele é superior a outros tratamentos não hormonais. E, assim, nos estudos com mulheres dessa faixa etária de mais de menopausa, ele não mostrou nenhum efeito importante, efeitos adversos importantes, né? Tem lá um pouquinho de alterações pancreáticas, mas assim, nada muito também significativo. Eu acho que a gente vai poder usar também em mulheres mais jovens, que tenham contraindicação ao hormônio. Não vejo, assim, que grandes repercussões a nível hipofisário que possam repercutir clinicamente em algum problema. Eu acredito que a gente vai poder usar também, se for necessário. Se a opinião dos outros aí que também... Excelente, professora, concordo com a senhora. As observações, e muito, mas muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Alguma outra pergunta? Professor Laudelino, fazer algum questionamento? Obrigado, professor Nilson, mas eu cheguei tarde na reunião, tive dificuldade de entrar na reunião, tive que fazer uma inscrição e eu só peguei o finzinho da reunião. De qualquer forma, eu pude perceber a didática excelente da professora Lúcia. Em vez de estar apresentando resumos de trabalho científico, ela apresentou a opinião dela, né, em cada lâmina que ela apresentou. Mas eu não vou fazer pergunta, eu lamento não ter conseguido a reunião desde o começo. Mas se tiver gravado essa reunião, certamente eu vou assistir, sim. Eu acho que é gravado, não é? Obrigado. É gravado, professor Laudelino, é gravado. E vale a pena ver, porque é uma área que a gente encontra muito pouco, né? É tipo uma pequena transição, né? E já entra direto, muitas vezes só dá uma passada e entra na questão do climatério, que seria pós a transição menopausal. Então, acho que vale a pena. Professor Nilson, professora Lúcia, posso fazer uma pergunta? Pode. Primeiro, eu quero parabenizar a professora Lúcia Costa Paiva pela brilhante exposição, ao professor Baracá, que saiu, o professor Nilson, Zé Maria, todos que estão presentes, a professora Ângela Maggi, todos são pessoas de escola da nossa ginecologia nacional. Mas eu queria fazer uma pergunta para saber a condução desse caso. Eu fui procurado, por exemplo, por uma paciente que, com 40 anos, que estava em novo casamento. Está em novo casamento. E o seu companheiro querendo que ela gestasse. Então, eu comecei a fazer exame porque ela tinha feito laqueadura tubária. Quando eu dosei o FSH, pedi a dosagem do FSH, ele se mostrava realmente alterado, acima de 30, o que me caracterizou como uma menopausa, vamos dizer, precoce, provavelmente devido à laqueadura tubária, porque eu não vi nenhum outro comemorativo que pudesse me caracterizar como tal.
Então, eu fico pergunto ao professor Nilson, que também tem muita experiência em contracepção, Luiz, encontrei paciente lá na Universidade Federal da Paraíba, no meu ambulatório, e hoje eu estou ajudando no Lato Senso e algumas outras residências que existem aqui em João Pessoa, pacientes muito jovens que haviam feito, graças a Deus ela tinha prole constituída, vejo uma paciente com 23 anos de idade que tinha feito, por isso que me chamou muita atenção, e que ela tinha feito uma menorreia secundária, tinha 3 filhos e estava preocupado porque não menstruava mais. Mas o que eu quero saber é o seguinte, essa que deseja gestar, que tem 40 anos de idade, a gente revertendo, fazendo anastomose tubária, revertendo este caso, será que vocês têm experiência e com essa reversibilidade ela volta também à fertilidade ou as experiências não são concludentes para isso? E parabenizo muito a todos aí que já falaram, que me dão uma orientação muito grande nessa transição. E, para mim, na minha experiência, a mulher entra em menopausa entre 48 a 52 anos. Eu sempre digo a ela, abaixo de 48, que entra em menopausa, para mim, é precoce. Acima de 52, me preocupa as mulheres menstruando com 53 anos de idade. E eu vou pesquisar, às vezes, um sangramento que a gente pode chamar anormal, como é chamado na ginecologia moderna. Bom, eu queria, assim, eu estou aqui honrada, é uma honra para mim estar ouvindo esses professores todos, então, obrigada, professor Geraldez, professor Aldelino, professora Ângela, que eu vi que está aí, a gente falou um oi aí no começo, assim, ter todos vocês aqui presentes e a gente poder estar conversando, né, trocando um pouco de experiência aí de assuntos tão importantes. Então, uma honra para mim estar frente a todos vocês, viu? Então, professor Geraldez, eu acho que, assim, paciente nessa faixa etária, 40 anos, já tem certamente uma fertilidade baixa, né, diminuída, embora idade da menopausa 48, mas a gente já sabe que vai diminuindo. Eu acho que, nesses casos, poderia ajudar a dosagem do hormônio antimileriano, para a gente ver como é que está a reserva, porque parece, pelo FSH, que essa função ovariana dela já está, né, já está terminando. Eu penso que, pelo fato ainda dela ter feito laqueadura, que eu acho que é muita coisa para reverter, né? A gente precisa ter a trompa funcionando, que também nem sei se vai dar certo, muitas vezes a gente sabe que não fica pérvida depois de uma cirurgia de reversão, e junta com a questão da etária, da reserva. Então, eu acho que uma paciente como essa, talvez, se ela aceitar, né, se beneficiaria mais de partir realmente para reprodução assistida, sem ter que operar essa questão da laqueadura, e tentar já ir por esse caminho, né, aproveitar aí, talvez, estimulando esse ovário, consiga ainda funcionar e adquirir algum óvulo, né? Senão, vai sobrar realmente a questão da doação de óvulo. Mas eu acho que eu partiria já para a questão da reprodução assistida com essa paciente, né? É que, às vezes, as pacientes não querem engravidar desse outro jeito, né? Mas reversão também, hoje em dia, né? E principalmente aos 40 anos, tão difícil, né? De ter sucesso, né? Que eu acho que essa outra opção é melhor, se ela pensa, né, mesmo em engravidar. Não sei se chegaram a conversar, mas eu acho que essa seria a melhor alternativa para ela, viu, professor? Porque a mulher, né, quando as mulheres estão nessa fase e querem engravidar, né, o desejo é tão grande, a gente tem tão pouco tempo para conseguir, né, esse resultado, que às vezes é melhor partir mesmo para a reprodução assistida, né, e conseguir, quem sabe. Ainda assim é um caso difícil, né, mas com a reprodução assistida ela tem ainda alguma chance, né? Penso assim.
Obrigado, professor. Geraldez, professor Geraldez, Não. É o seguinte, a laqueadura ela não leva a uma insuficiência ovariana prematura. O que tem, nós temos 5 tipos de irrigação. Quando você pega o livro do Testi de anatomia, tem 5 tipos de irrigação entre ovário e artéria uterina. 2 dos tipos, quando você faz a laqueadura com técnica Madeleine ou Pomeroy, você pega a artéria e ela pode causar alterações menstruais, de uma regularidade para uma irregularidade, mas não por falência. Então, por isso que no passado se fazia muita técnica de Yoshida, que pegava uma seringa de 5 ou 10 ml, uma agulha de insulina, injetava abaixo da serosa para divulsionar e não pegar irrigação. Hoje em dia, com os conceitos que principalmente o professor Jesus Paula Carvalho vem disseminando a respeito das fímbrias, da trompa, aquele roçar, levar a um câncer epitelial de ovário, em geral, hoje, a opção seria maior na fimbriectomia, né? Ou alguns até falam em salpingectomia. A fimbriectomia ou salpingectomia, que aí não teria resultado. Então, eu acho mais adequado a colocação da professora Lúcia Costa Paiva. Eu acho bastante prudente, bastante adequada, até porque o tempo corre contra essa paciente, né? E, de repente, eu acho que uma reprodução assistida é a técnica que seria mais rápida para ela, talvez, cumprir esse desejo de uma nova maternidade, né? Então, minha posição. Obrigado, professor. Perguntas, dúvidas, senão a gente encerrará. Infelizmente, o professor Baracá também tinha um outro compromisso. Não sei se o Zé Maria quer colocar alguma coisa nova ou não. Professora Ângela, por favor. Coisa é falar que o professor Nilson, o senhor foi um maestro formidável, abriu todas as perguntas, apresentou muito bem a professora Lúcia, e eu sempre agradeço muito a oportunidade de trabalhar com o senhor, com todo mundo aqui, com o professor Baracá, e receber uma pessoa tão ilustre como a professora Lúcia Costa Paiva. Muito obrigado. Gostaria, sim, eu quero cumprimentar a professora Lúcia pela clareza e pela ser tão completa em todas as etapas da apresentação, e principalmente pelo bom senso que demonstrou em todos os tópicos, em todas as respostas. Meus parabéns, professora. Ângela, fico emocionada, viu? Fico muito envaidecida da senhora estar aqui assistindo minha aula. Eu assisti inúmeras aulas da senhora. Eu estava no congresso, tem aula da doutora Ângela, vou lá correndo. Eu acho que a senhora foi uma das grandes motivadoras para eu ir para a área da ginecoendócrino, porque assim, assistir suas aulas eram sempre maravilhosas, é um assunto que eu gostava muito. Então, agora a gente está nessa outra posição, eu estou honrada aqui, né? Já ganhei o dia, ganhei a semana, então. Tá? Muito obrigada, agradeço a todos, viu? Todos muito gentis, muito bom poder estar aqui com você, conversando um pouquinho, vários amigos aqui presentes. Bem, professora Lúcia, queria agradecer a gentileza de aceitar o convite. Para nós foi bastante importante a sua presença, a sua colocação, a forma e transformar realmente o complexo de uma forma bastante palatável e fácil. Agradecer ao Zé Maria, ao professor Edmundo Chada Baracá, ao Geraldez, ao professor Laudelino e a todos que estão assistindo. Lembre-se, gente, que ela conseguiu, em apenas em torno de 40, 45 minutos, esclarecer um tempo que, conforme a professora Ângela colocou, a gente levaria, talvez, meses para poder ter toda esse resumo que ela nos colocou de uma forma tão fácil. A literatura é bastante complexa nessa área. Então, quero desejar a todos ainda uma boa semana. Você, Bruno, por sempre proporcionar essa reunião para todos a nível Brasil, né? Então, muito obrigado, e principalmente a professora Lúcia, que deixou seus afazeres aí durante 1h30 para dedicar a reunião. Muito obrigado. Então, sempre um prazer estar com todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada, até logo. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Bom dia.